É muito bom estar aqui neste altar. Com certeza é bom estar com você, mas eu quero que você grave esse detalhe na sua vida. Há um lugar que nós podemos chegar, permanecer, viver, estar, que vai, com certeza, implicar numa mudança de pensamento, de sentimento, de propósito, de valores, que é entender que nós podemos, todos nós podemos, chegar a este altar. O altar de Deus é o lugar que tem tudo o que nós precisamos para a nossa vida. E este altar, da casa onde vocês congregam, eu posso dar também testemunho, que é um altar consagrado. É um altar onde a palavra de Deus, ela flui. Eu tenho percebido nesses últimos anos da minha vida, eu hoje tenho 66. Agora já quero falar que eu tenho 65. Não, já fiz 66, fiquei em dúvida. E nesses mais de 40 anos andando com Deus, eu tive uma preocupação. Eu tive uma preocupação de encontrar em Deus a alegria de agradá-lo. Claro que envolveu renúncia, envolveu dores, envolveu incertezas, porque nós não começamos maduros, nós começamos desejando alcançar a maturidade em Cristo. Eu sempre busquei ser agradável a Deus. Tive que lutar com várias coisas, né? Nós fizemos aqui o curso 7As, acho que não conseguimos terminar, né? Por causa que começou a pandemia. Mas os 7As, autoestima, autoconceito, autoimagem, autoaceitação, autoconfiança, para chegarmos a sermos assertivos, a termos condições internas de fazermos o nosso sim ser sim e o nosso não ser não. Enquanto nós não compreendemos quem nós somos, como nós somos, por que nós somos do jeito que somos, quando não compreendemos a quem pertencemos, nós continuamos vagando. E Paulo, quando ele explicou isso, ele disse assim que a gente corre atrás de doutrinas, porque nós corremos atrás daquilo que vem a dar para nós um norte seguro. E presta atenção como que o norte seguro da nossa vida é estabelecido. Eu nunca tive medo, quando chego aqui, de que possa cair essa edificação. Nunca. Vocês já tiveram? A gente não tem, porque a gente acredita que os fundamentos desse prédio, eles foram colocados para sustentar esse prédio. Para que os fundamentos da nossa vida, para que o norte, para que a direção que você deseja chegar, porque existem lugares altos, e é onde o nosso Pai, Ele quer nos levar. Mas nós, muitas vezes, vamos demorando, adiando, que nem o povo no deserto, né? Ficaram 40 anos. Que nem o próprio Jó. Quantos anos ficou ouvindo aqueles amigos falarem de Deus? Porque Jó não conhecia Deus. Jó era temente. Ele tinha a essência e o coração que agradava a Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Mas Jó não conhecia Deus. Por isso que Jó ficou muito tempo no sofrimento. Porque ele se embaraçou, não foi no pecado. Ele não se embaraçou com outras mulheres. Ele não se antecipou para ter mais filhos, porque tinha perdido todos. Ele não pensou que o prejuízo dele era a esposa que tinha ficado
E que de repente uma outra mulher, numa outra situação, não é? Quando nós lemos a história de Israel, eles perdiam as coisas e não tinha problema não. Eles recomeçavam, porque eles sempre tinham uma convicção: o Deus de Abraão estava com eles. E se precisar recomeçar, nós não temos preguiça e vamos recomeçar. Mas Jó se embaraçou com 3 amigos que ficaram dando sermão, que ficaram falando que ele não era hospitaleiro, que ele não era isso, que ele não era aquilo. E Deus diz para Jó: eles não falaram a verdade sobre mim. O que eles falaram não é o espelho que você pode ter, porque eles não falaram o que eu sou. E Jó demorou muito tempo para convidar Deus para vir para o caos que ele tinha no mundo interno dele. Um dia ele disse: tomara que o Todo-Poderoso viesse arguir comigo. Talvez, não é? Você não tenha compreendido até hoje algumas coisas que se passou na sua vida. O pastor, ele disse, não é? Que num determinado momento da nossa história, nós nos encontramos com Jesus. Nós pudemos entender que Jesus se preocupa com a nossa história. Ele não é um Deus que a gente precisa pedir licença para entrar na presença dele. É um Deus que nós devemos permanecer no colo dele. Eu estou vendo aqui o filho, vou começar a trocar o nome, então não vou falar. Ele está de costa para o pai, está olhando para mim, mas quando dá sono, qualquer coisa, deita e começa a olhar para o colo do pai, para o colo da mãe, não é assim? É isso que nós precisamos de entender, que nós precisamos de entender o nosso norte, para a nossa vida ter aquele movimento que o bambu tem, não é? O bambu, ele vem para cá, ele vem para cá, a flexibilidade para não continuar ouvindo aquilo que nós estamos falando, mas depois de ter apresentado as nossas razões para Deus, nos aquietarmos para ouvir a resposta de Deus. E a resposta de Deus, por pequena que seja, ela será muito grande. Porque um pingo, não é? As nações da terra são como um pingo de água em um balde, quando nós colocamos e comparamos o tamanho das nações da terra com o poder de Deus. E para terminar isso e avançar um pouquinho, antes de chegar na mensagem, é importante que nós estejamos entendendo que o norte, ele exige o quê? Que haja uma edificação profunda. Talvez você já tenha 5 anos no Evangelho, 8, 10, eu não sei quantos. E você pensa assim: até hoje, Deus não me levantou, acho que Ele não tem um plano para a minha vida. Tem sim. Ele nunca deixou de trabalhar para a sua vida. Abre a sua Bíblia em Isaías 64, 4. Abriram? Antes de ler, eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo é trombeteiro da bênção. Ele pensa que está nos afastando, mas ele está anunciando que a bênção está chegando, não é? O último momento da gravidez é um momento muito difícil para a mulher. Ela perde até a própria posição de dormir bem, porque não tem mais como acomodar aquela barriga, né? E aquela barriga começa a incomodar porque já não é mais para ficar ali. Uma coisa tão interessante. O diabo, ele é o trombeteiro da bênção, mas o Espírito Santo, ele anuncia o que vai acontecer para preparar o cenário. E eu sentei ali e eu
falei, pai, mas como que eu vou fazer isso? Eu queria exatamente, quando eu sentei ali, que me veio esse desejo de fazer uma viagem com vocês na palavra. E eu comecei a pensar como que eu poderia fazer isso. E o pastor, ele veio e falou, nós vamos viajar essa noite. E aí ele foi falando tantas coisas, eu fui me absorvendo, e eu falei, mas como foi mesmo que ele falou? Pai. Como foi mesmo, pai, que ele falou? Ele repetiu, nós vamos viajar essa noite. Sabe por que o Espírito Santo anuncia as coisas? Para preparar o ambiente, para nós startarmos a nossa viagem. Uma viagem na intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? A sua mente, como que ela é? É uma mente reativa? Uma mente que fica cheia de histórias, cheias de conjecturas, ou é a mente de Cristo? Uma mente renovada. É a mente que alcança tudo, porque toda a terra é do Pai. E tudo que o Pai tem nos dado e nos dará, nós faremos o quê? Que Ele receba com tudo que nós temos. Sabe o que nós temos? Os dons e talentos que Ele tem nos dado. Você conhece os seus dons e os seus talentos? Com os seus dons e os seus talentos você vai servir o Senhor. E com os seus dons e talentos você vai trazer a riqueza mesmo para sua casa, para sua família, para o lugar onde você está. Eu perguntei para a Bruna quando nós chegamos, né? Ontem eu fui num encontro de mulheres, num chá de mulheres, e eu fiquei impressionada. Que fizeram a silhueta de uma mulher e puseram uma saia de tule nela. Eu fiquei, nossa, maravilhada. Quando eu estava no carro ainda, eu falei, nossa, pintaram. Ela falou, não, sempre teve assim. Eu falei, mas como eu nunca vi? E aí, quando eu entrei, era do outubro rosa. E tem uma silhueta e uma mulher vestida com saia. E a saia, quem fez, né, é Rose. É a Rose? A Kátia, né? Você já sabe essa história, o nome eu troco. Ela viu algumas coisas mais na veste da mulher. Algumas flores que ela foi colando. Aí você deve estar pensando, por que você gasta o tempo da ministração falando isso? Eu gasto um bom tempo mesmo, sabe por quê? Porque eu tenho um interesse, um entendimento, que os seus olhos sejam iluminados, para que você perceba o que você enxerga da vida. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso ser vai ser iluminado. É o que a Bíblia diz. Se você aprender a enxergar a beleza das cores, das coisas, você vai ver que a sua vida, ela vai ser emocionalmente diferente. O seu bem-estar psíquico, ele vai estar num outro patamar. A cruz, né? A coroa, ela significa muito. Agora, você imagina que alguém enxergou e colocou ela ali, uma coroa de espinhos. E uma declaração, foi por amor a você. Quando você começa a observar os detalhes, você vai começar a perceber como os seus olhos estão enxergando. Você vai enxergar, se você enxerga flores caindo secas, que sujaram a rua, que sujaram a frente da sua casa. Você vai ver frutos apodrecendo na geladeira, nos cestos. Ou vai ver os frutos na feira com um preço tão alto. E aí vai começar, aqui dentro, procurar o culpado. Agora, se os seus olhos forem bons, sabe o que vai acontecer? A esperança, ela vai ser viva,
ela vai ser a força motriz do seu estado psíquico, emocional e espiritual. Você não vai ter o desânimo, você vai ter a esperança. Esperança afoga o desânimo. A esperança se vê maior do que, não é? O desânimo. Eu ouvi alguém dizer esses dias, o que Jesus deixou para nós quando ele foi para o céu? E alguém disse, deixou a viva esperança. É muito importante. E se fosse Pedro hoje falando para uma daquelas igrejas, certamente ele diria, é bom lembrar-vos sobre isso. É muito bom lembrar-vos. Como é a sua mente? A mente humana, ela se divide em mente consciente e mente inconsciente. A mente consciente, ela pensa e fala sobre o que ela quer, o que ela já viveu, porque a mente consciente, ela lembra do passado, ela está no presente e voa para o futuro. A mente consciente. Com a mente consciente, você cria as imagens do que você fala e do que você pensa. O seu cérebro, ele usa os seus 5 sentidos, corpo, alma e espírito, para se locomover em todos os lugares que você anda, procurando satisfazer os seus desejos e desenvolver o seu potencial humano. O seu cérebro faz isso de forma natural, sem pedir licença. Agora, se você começar a consagrar os seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e palato, ao Senhor, Ele vai te levar a um lugar mais alto. Que Jesus já disse quando ensinou-nos a orar. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como o Senhor tem liberdade de fazer a sua vontade no céu. Então, nós precisamos de compreender isso, para nós podermos, após compreender, nos desprender de tudo aquilo que é reativo, que é religioso, e que só vê dificuldade e não avança. Porque se você não aprender a andar pela fé, você nunca vai entender como que os milagres são produzidos, transformados, manifestados, novamente produzidos. Por quê? Porque você vai andar de glória em glória no Senhor. Então é muito importante para a gente terminar isso e ler Isaías 64, 4. E é maravilhoso que ninguém ficou lendo. Eu pedi para vocês abrirem e falei, espera aí, vocês estão esperando, porque daqui eu estou vendo. E sabe por que eu preciso ver? Porque eu preciso ver quem caminha nessa palavra e quem para e não entra nesse barco, que nos levará a uma grande viagem nessa noite. É interessante, não é? É a sua mente que trava. O pastor, ele disse assim, no reino de Deus está tudo certo. Somos nós que dificultamos as coisas aqui embaixo. A mente consciente, ela produz imagem que fala e que pensa. E o que a mente consciente faz com essas imagens? Ela joga para a mente inconsciente. A mente consciente, ela é pequena. Agora, a mente inconsciente é 1 milhão de vezes maior. E as imagens que a sua mente consciente gerou pelo que você falou, pelo que você pensou, ela fica no inconsciente. E ela continua levando você pela imagem que está nela, a mente inconsciente. E a Bíblia diz que o homem
é exatamente como ele imagina que é em sua alma. Olha, então é momento na nossa vida de nós olharmos para nós, na presença de Deus, e perguntarmos: quem sou eu? Como eu sou? Por que que eu sou assim? A quem eu pertenço? O senso de pertencimento. A gente entende na psicologia que ele é um dos primeiros e mais importantes sentidos que precisamos de desenvolver. A quem pertencemos? Aí nós vamos entender como que a identidade vai sendo formada. Não é isso que nós vamos falar hoje, porque vocês, como igreja, como corpo, já avançaram muito. E o que o Pai quer que vocês entendam é que até aqui o avanço foi assim e produziu algumas falas, alguns sentimentos e algumas reações, mas que tinha um fim proveitoso de prepará-los para o que vai acontecer a partir daqui. Então é muito importante que você esteja atento. Para mim é um divisor de águas. Na plenitude dos tempos, nasceu Jesus de mulher. Na plenitude dos tempos, não foi em um momento qualquer. Não foi uma coisa aleatória. Não. Deus, ele tem o controle perfeito de todas as coisas. Deus orientou Noé a fazer a arca. E Noé fez. Ele colocou obediência, ele não deixou os sentidos dele, a inteligência dele, ficar achando um absurdo. Nunca choveu, meus amigos estão fazendo bullying, todo mundo rindo de mim. Não. Porque Deus tinha dado a imagem, a visão da arca para ele. Tudo que Deus te pede, Deus vai te mostrar os detalhes. Você precisa de estar atento. Nós precisamos de entender que nós fazemos parte. Eu, quando já resolvi há muito tempo essa quarta questão, quando começamos a trabalhar, o autoconhecimento, a quem eu pertenço. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que eu estou precisando, Beth, de um papel só para... Acho que eu estou com um pouquinho de coriza, por favor. Pode ser higiênico mesmo, não tem problema não. O papel higiênico, ele é limpo. Agora, sabe o que nós precisamos de pensar? Em que grupo nós estamos? Em que tempo nós estamos? Em que lugar que nós estamos, podendo deslocar para outros lugares? Toda a terra é minha. Esse é o meu Pai. E eu estou aqui porque eu sei que vocês também entendem isso. Agora, toda a terra é dele. No céu, nós não sabemos como que vai ser. Obrigada. Eu ia falar para você, era ela mesma que ia trazer, né? Mas aí, amém. Aí, no céu, eu acredito que nós não vamos trabalhar. No céu, eu não acredito que nós vamos ter que ir ao encontro de um pecador, porque a Bíblia diz que não entrará mais o pecador lá. Entrará as pessoas que foram remidas, que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Então, qual é a importância de eu saber que tudo que o Pai tem é meu e tudo que eu tenho é do Pai? É para a minha existência humana. Você entende assim também? Entende? Você consegue beliscar, para mim não ver sua mão, belisca você assim, eu entendo que tudo que eu tenho
aqui na terra do meu pai, tudo que o pai tem, aqui na terra e no céu, é para mim agora. E para quê? Para quê? Para quê? Outro dia eu estava com uma pastora numa loja e ela estava fazendo um desenho para o closet dela. E de repente a moça que estava desenhando falou: quantos pares de sapato você tem? E a pastora falou: 4. Ela falou: como 4? Eu tenho mais de 40. E a pastora falou: mas eu só tenho 4. E ainda não uso todos. Aí que a outra ficou em parafuso. E eu escrevi um artigo sobre isso. E é interessante que algumas pessoas me responderam, não sei se foi dando um feedback para mim, ou se foi pedindo uma ajuda. Eu coleciono sapatos. E também não uso tudo que eu tenho. São coisas interessantes. Tudo que o pai tem é seu. Agora, o que você tem é dele também? Ou quando ele te dá, você já fez o seu plano de vida e começou seu voo particular? Para quê? Então, é muito importante que nós estejamos entendendo que muitas e muitas vezes, por muitos e muitos anos da nossa existência, nós estamos correndo atrás das imagens que falamos e que pensamos e jogamos para o inconsciente, e se alcançarmos elas, não sabemos onde vamos chegar. É correr atrás do vento. Aí você vai falar: mas você está me desencorajando. Não, eu estou te alertando. Se nós não soubermos o que vai acontecer, nós podemos chegar a uma notícia muito ruim. Se você não souber que o cobre do seu fogão está com vazamento, você pode ser surpreendido por uma explosão. Se você não vê o que o seu filho está pensando, quando ele é pequenininho, você pode encontrá-lo no chão. Mas aonde ele estava quando caiu? No 10º andar. Vocês vão falar: mas que pensamento maluco que a senhora está hoje? Não, a vida acontece. No prédio onde eu moro, a filha do síndico, ela fala o nome dela, Fifi, filha do síndico. Ela já aprendeu com 4 anos, me respeita que o prefeito desse prédio é meu pai, né? E aí o amiguinho dela tem 2 anos. Ele subiu com ela no parquinho, ainda bem que a mãe estava olhando, porque ele ia pular. Se sente poderoso. A criança não tem noção do abstrato. Se não estivesse olhando, a primeira vez que ele chegou no topo, para poder escorregar, nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. E é pensando nessa orientação de Jesus que nós começamos a enxergar as imagens mentais que estão acondicionadas no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente não fica aqui, não. Nosso inconsciente fica aqui. Para a psicologia, na parte frontal do cérebro, e para o apóstolo Joe Arno, que em 10 anos aconselhou mais de 3 milhões de pessoas, o inconsciente está na região abaixo do ventre. Eu fico surpreendida por ver que muitas vezes pessoas crendo na palavra de Deus como verdade, elas não têm a experiência
de ver um rio fluindo do seu interior para fora, porque o inconsciente está obstruindo. Então é muito importante nós pensarmos nisso, pensarmos e desejarmos, entender como eu posso me livrar disso. Como eu posso? Há uns 20 anos atrás, eu estava falando do amor do Pai, numa igreja que eu congregava aqui em Itaquera. E tinha uma jovem senhora, e eu via nitidamente que ela estava recebendo toda a seiva da palavra que estava sendo ministrada. E durante anos, não é? Eu não a vi mais. E vim vê-la novamente quando ela encaminhou o filho dela, que ele estava com alguma dificuldade emocional. E ela era muito rígida. Se você é rígido na sua fé, eu quero dizer que não é o Pai que está te orientando. A rigidez, ela vem dos preconceitos, dos julgamentos e da religiosidade. Quando nós chegamos ao Pai Celestial, nós encontramos a plena liberdade de sermos feitos filhos de Deus. E ela muito rígida. E um dos problemas para o filho dela, mais velho, que é nobre no coração dele, é por causa dessa rigidez. E ontem, o filho dela, depois de um tempo muito grande, ele conseguiu um trabalho. Era uma coisa que ele não estava conseguindo. Ele pensava que ia ganhar 1.500. Ganhar 3.500. E ontem ele e a mãe estavam dizendo que naquele lugar onde ele está trabalhando, não tinha o cargo que ele foi chamado. Criaram o cargo para ele. E ele não conseguia. Ele já estava revoltado com o nosso país, querendo mudar para Portugal, porque as pessoas de RH não ajudam a pessoa que está fazendo uma entrevista, ou participando do processo seletivo. Ele não queria, porque ele não conseguia. E foi exatamente dessa forma que ele foi entrar num trabalho que ele ganha R$2.000 a mais, sem contar o valor que ele está recebendo de vale transporte. E ele falou, minha mãe trabalhou muito para mim, ela ainda paga a minha faculdade. E eu quero, agora que eu vou receber, eu quero pagar. E eu quero começar pagando que ela faça terapia 2 vezes no mês. Eu vou pagar para ela. E foram ontem os dois, não é? E eu fiz a terapia dos dois, junto e misturado, mas com responsabilidade. Mas tudo isso eu estou falando para dizer para vocês o quê? Ela falou, pastor, eu não sei se é a menopausa, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas parece que até depressivo eu estou. Eu continuo falando da palavra de Deus, declarando os versículos, continuo, mas eu estou achando que é alguma outra coisa na minha vida. Eu preciso de ajuda. Ela falou, na escola, eu na parte da manhã fico com uma amiga e à tarde sou eu. O menininho caiu 3 vezes. E a mãe fala. Eu não consigo mais deixar as crianças saírem da sala. Eu não estou conseguindo mais ir para a escola. Ela conversou com uma amiga minha que é psicóloga, Maria Alice. A Maria Alice falou assim, o gatilho está lá atrás. E ela falou, pastor, eu acho que é minha mãe. A mãe dela, com 3 anos, deixou ela com o pai, com a madrasta, e foi para a Bahia. Quando voltou, e a mãe foi pegá-la, ela correu para a madrasta e segurou na mão. E ela falou, toda a campainha que eu ouço é como se a minha mãe tivesse chegado. E ela falou,
eu acho que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso resolver. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A última vez que eu vim aqui, o pastor disse, eu estou entendendo que Deus quer ressignificar a nossa mente. Nós não podemos trabalhar a emoção como que se a emoção fosse espiritual. Nós não podemos trabalhar o racional como que se fosse emocional. Nós precisamos trabalhar a emoção, nós precisamos trabalhar o racional, precisamos trabalhar a família, comunidade, os lugares que passamos, os amigos, para ver onde estão as marcas. E entender o império das trevas e compreender a natureza do reino, do Filho, do amor de Deus. Eu fiquei maravilhada. Ela era rígida por causa da campainha, a mãe dela. Além de estar em trabalhos obscuros, né, das magias negras, tinha uma personalidade que não era saudável. E essas marcas ficaram. E com medo de ser rejeitada de novo, ela se tornou rígida. Se você é muito rígido, se você é muito rígido, se você é muito rígida, procure ajuda. Porque o amor do Pai é lugar de descanso. Ele leva-nos às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, por amor do seu nome. Isaías 64, 4. Olha que coisa tremenda. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Não há um outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe qual que é o remédio para a ansiedade? Esperar no Senhor. Esta geração, a geração 2 ou 3 anteriores à minha, não aprendeu a esperar. Eu lembro que quando eu me converti, se falava muito, a pregação era essa. Espera, daqui a pouco ou não. E nós tínhamos que continuar caminhando com Deus, mesmo quando Ele dissesse não. Tem uma música linda, né, que diz assim, que vamos amá-lo mesmo quando Ele não fizer, que é a história de Jó cantada. Mas emocionalmente, pessoalmente, aqui dentro, não é assim que a gente vive. Quando a gente chega em casa, como é que nós vamos reagir? Tem pessoas que têm uma paciência tão grande com o cachorrinho, que ele late, eles entendem que é uma melodia, não sei. Mas com o filho não tem paciência. E um filho de 3 anos de idade, 4 anos, olha, Jesus precisa manifestar misericórdia para os pais. Porque eles estão na época do porquê. Eles estão na época da afirmação. A primeira personalidade é aos 3 anos, né? A primeira adolescência, desculpa. Então, nós precisamos de perceber como que está a ansiedade no nosso coração. Porque nós aportamos de uma situação para outra, e quando fazemos isso, porque não estávamos aguentando aquela pressão, por sermos imaturos emocionalmente e, consequentemente, espiritualmente também, nós aportamos, nós podemos começar a criar distância do centro da vontade de Deus para a nossa vida. O que é importante você gravar neste momento? Que o teu Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por cada um de nós. Por cada um de nós. Noé fez a arca. Quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Não foi. Foi Deus. Eles estavam dentro da arca. Quem abriu a arca? Foi Noé? Foi Deus.
Sabe o que acontece? Você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a ouvir a Deus, para nós não pularmos do barco, porque quando a gente pula, pode ter ali um golfinho, né? É um barco grande, senão não é um barquinho que cabe só eu, o pastor e a pastora, não. É um barco grande para caber toda a família. Nós não estamos numa viagem hoje? É uma viagem. Abre em Abacuque, olha que coisa interessante. Capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Olha o que ele fala para Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quantas vezes, né, eu acompanho o grupo da igreja, eu não me manifesto, porque não acho necessário, vocês já estão sendo bem edificados sobre a rocha, mas uma vez por semana eu leio, né? Eu quero saber as notícias de vocês, então eu leio, não é? E vejo que vocês fazem vigílias. Eu estou totalmente ciente que vocês estão num propósito de 100 dias de consagração. Vocês acham que tem como vocês permanecerem os mesmos? É impossível. É impossível. Uma vez, uma amiga, o marido dela era bem tinhosinho, trabalhoso. Na psicologia, na psiquiatria, ele até receberia por comportamento, pela forma que ele manifestava, algum tipo de CID. E eu muitas vezes me ficava com compaixão dela, porque eu imaginava que era muito difícil viver a vida diária. Era águas turbulentas. Eu confesso para os irmãos que, como profissional, eu entendia que o que ela deveria fazer era se separar. E um dia o pastor falou para mim, você, não foi o pastor Andrade, não, você como psicóloga pode falar, eu como pastor jamais posso falar que uma pessoa possa se separar. Mas eu não falei. E eu fiquei uns 3 anos sem ir naquele local. E quando eu voltei, o Espírito Santo me chamou a atenção. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito legal. Porque você consegue enxergar a si mesmo e perceber que se você continuar naquela linha, você vai começar a errar. Você vai começar a desviar. Eu posso chamar o melhor azulejista do mundo. Quando ele entra no meu banheiro, ele fala, seu banheiro foi feito assim. Eu não vejo, porque é 2, 3 milímetros, mas dá diferença. A hora que põe o abençoado azulejo, vai ficar um gominho assim, ó, de emenda. E eu gostaria que não ficasse nenhuma emenda. Quando você deixa de olhar para dentro de si, quando você não ouve o que o Espírito Santo diz, você vai começar a fazer as coisas ficar enviesada na sua vida. 2, 3 milímetros já mostra que está fora de prumo. Quando eu voltei, depois de 3 anos naquele local, ele não tinha mudado muito. Mas o relacionamento, a família estava bem melhor. Eu não falei para ninguém, hoje eu estou falando. Eu corro o risco
de vocês falarem, não vou te procurar nunca. Mas eu pensei ali comigo, falei, Jesus, se eles tivessem feito o que eu achava, eles teriam destruído a família e eu não estaria vendo que era possível edificar. Por isso que antigamente dizia, né, na saúde e na doença. Então, sabe o que acontece? E daquele dia para cá, eu tenho visto, muitas vezes, que Deus, Ele melhora muito a condição interna das pessoas e do grupo que se reúne naquele lugar, na medida em que perseveram caminhando na fé, na oração, na comunhão. As suas orações alcançar gerações futuras. Vai chegar um momento que nós não estaremos mais aqui, mas haverá ainda um período em que Deus vai trabalhar com aqueles que não compreenderam que Jesus é o Messias. E aí serão as nossas orações que estarão avivando a obra que Deus precisa continuar fazendo, principalmente para com os judeus. Nós estamos aqui hoje porque a fé no nosso coração, ela foi guardada por essa palavra. Aviva a tua obra. E no decurso dos anos, faz a sua obra ser conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que eu enxergo nesse momento? Que esta oração, ela leva-nos neste dia a olharmos para aquele galpão. E a palavra do Senhor para vocês hoje é: vocês sofreram lutas, o diabo trabalhou de todas as formas para desestimular vocês, para fazer o Senhor ficar sozinho. E foi uma luta interna, a luta no coração da família. Eu vivi em família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu lembro que um dia meu avô, minha mãe falou, o Pedrinho está acordando tarde todos os dias, ele não está me ajudando. E meu avô entrou em um bar, ele levantou aquela tampinha, aquela portinha, e foi para a sala e chamou meu pai e minha mãe, e eu não sei, quis Deus que eu estivesse lá. E eu vi, meu avô falou, Pedrinho, você é um homem casado. Você não pode mais se dar ao direito de ficar lendo o jornal até as 9, 10 horas da manhã. Sua esposa precisa que você faça a sua parte. E eu lembro que meu pai baixou a cabeça, minha mãe também não fermentou mais. E meu avô foi embora. Ele vinha todo dia tomar a cerveja dele, ficava 1 hora e voltava para a casa dele. Ele tinha que andar 2 quilômetros para chegar. Família. Eu lembro que nós crescemos, chegamos na fase da faculdade, e eles tinham outro comércio. Aí já era com os produtos, né, arroz, feijão, secos e molhados. E meu pai chamou meu irmão, que era casado, a minha mãe, e falou, tem um jeito de nós melhorarmos a nossa renda. É fazermos empréstimos e mudarmos a forma, colocar gôndolas e dar ao nosso comércio uma forma de supermercado. Vocês estão dispostos a enfrentar um período de dívida, segurar todas as ondas para pagar as dívidas? E eu lembro que a minha mãe falou, se isso é o caminho, eu topo. Meu irmão já era casado, e ele falou, tá bom, se for menina, vai chamar duplicada. Se for menino, vai chamar
papagaio, né, que é um outro tipo de... Sabe, aqui, hoje, é uma família. Vocês percebem o silêncio que está aqui? Sabe quem está presidindo essa reunião? É o Pai. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Vocês são meus ramos, mas quem cuida de mim é meu Pai. Quando o Pai está trabalhando, o tempo é apropriado. O que levava 10 anos vai ser feito em 1 ano, o que levava 1 ano vai ser feito em 1 mês. O Pai está trabalhando. Para nós terminarmos, eu estou rindo porque parece que é pouco, né? Mas agora serão mais versículos. Abre em João 5, rapidinho. Pai, ajuda-me a ser rápida, para mim não passar como mulher, né? Que fala que é rápida e demora. João 5. É a palavra que diz que o Pai trabalha até hoje. É João 5 mesmo, não é? João 5. Passadas estas coisas, havia uma festa de judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Neles jazia uma multidão do quê? De enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Vocês acham que existe isso hoje nos nossos dias? Cegos, multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Irmãos, eu vou parar só um minutinho, eu vou fazer uma pergunta, eu não quero que você se manifeste, eu quero que você responda para você mesmo. Nesse tempo de pandemia, você sentiu medo? Medo de pegar, de ser acometido da Covid e morrer? Você ficou com medo porque você tem algumas doenças, algumas enfermidades, que somado ao vírus, você poderia estar à frente da morte? Se você teve medo, eu quero te aconselhar a você entrar na presença de Deus, nas suas orações, no seu dia a dia, e pedir para Jesus tirar esse medo seu. Porque você é enviado de Deus para levar cura. Para levar cura. Aquilo que nós tememos pode nos sobrevir. Não foi isso que Jó falou? O que eu temia me aconteceu. Amados, qual comunidade que vocês conhecem? Eu não conheço nenhuma. Nenhuma. Em nenhum lugar que eu congreguei até hoje, alguém fez uma campanha de 100 dias. Sabe por que eu falei para vocês
que eu fiquei impactada quando eu vi aquele casamento não ser dissolvido, e eles terem atravessado, e os filhos estarem bem, quando chegassem os filhos deles, porque já tiveram filhos, os filhos daquele casal. Sabe o que eu vejo? Eu comecei a sentir alguns momentos como que se eu estivesse sozinha. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Parece que as pessoas se afastam de mim. E isso começou a acontecer, ficou 1 ano, 2, 3. Eu comecei a ficar na presença de Deus, falar o que está acontecendo. Até eu conseguir trazer a fé que eu tenho para essa situação. Deus está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Então, se as pessoas estão se afastando de mim, o Senhor está no controle. E aí foi fácil chegar ao entendimento. Até aqui, eu deixei você andar com essa pessoa, para ajudá-la, para orientá-la, e daqui para frente, impedir. E eles não tiveram mais vontade de falar com você, eles não voltaram mais a procurar. Porque eu anseio com ciúmes habitar em vocês. E você ia começar a interferir na área que só eu devo entrar na vida deles. Acredita? Acredita? Aí doeu mais um pouquinho. Eu já tinha entendido, só faltava aceitar inteiramente. Aceitar inteiramente. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Comprados, cada um de nós, por bom preço, o sangue de Jesus. Sabe, não é natural você ter medo de uma pandemia. Eu nunca vou avalizar você. Essa semana estava com uma pessoa muito querida, ela e o marido, e um dos filhos, ela teve um filho antes de se casar. E esse filho, ele ainda não tem a identidade de filho, e ele ainda não consegue ser como os 2 filhos da aliança. E eu falei para ela, você acha que seu filho pode ir para as drogas? Ela ficou assim. Eu falei, você acha que seu filho pode ir para o tráfico? Ela falou, está amarrado em nome de Jesus. Amém? Não, amém? Eu estava o carro estava andando, né? E eu estava atrás. E ela viu que eu fiquei quieta. Ela virou para trás. Amém? E eu falei, eu não sabia qual ia ser a reação do marido dela. Mas é Jesus que nos salva, não é? Eu falei, não vou falar amém. Porque eu entendo que nesse momento, não é Deus quem vai trabalhar. É você que vai buscar o seu filho e ver em que lugar da vida dele, em que momento da vida dele, ele se sentiu sozinho, porque você não estava com ele. Eu não vou dizer amém, porque é você que tem que fazer. Vocês entenderam? O pastor disse, no reino de Deus está tudo certinho. Jesus disse, seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Onde é que você não colocou limite para os seus filhos quando eles estavam crescendo? Meu avô certamente não tinha colocado. E na velhice precisou ir lá e refazer. A nossa família é nossa família. E nós precisamos de estar atentos ao que está acontecendo. Aquele casal que eu falei que a vida deles estava um caos, eu não conseguia enxergar a sexualidade deles dentro do casamento.
Eu sei que quando na vida conjugal, a vida sexual, ela deixa de estar ativa, ela pode ser ressuscitada com maior qualidade e frequência quando houver um ou outro disposto a quebrar a distância que está se estabelecendo, porque começa assim, vai ficando, e sabe o que fica entre o casal? O diabo. Sabe o que significa diabo? A palavra diabo no grego. Não se distraia, estou terminando, quer dizer, daqui a pouquinho, mas estou terminando. Sabe o que significa a palavra diabo no grego? Sabe o que significa a palavra diabo no grego? O quê? Vide. Significa estar entre. É o que divide. Agora entendi, Beth. O que divide. Eu pensei que fosse. Aí eu já estava quase buscando. Não vou falar o nome deles, não. Também não posso falar filhos de quem quer no casal, que vai querer responder, não vai parar de conversar. Já sabe, é criança. Mas sabe que estar entre. O diabo só entra na brecha que você dá. Aí ele pensa que o espaço foi criado para ele. Vigia. Vigia. A ciência vai falar um monte de coisa. Ela já fala até hoje. Ela falou, não é? Falou das coisas da pandemia, como vai falar da homossexualidade, como vai falar, não é? Estava ouvindo, ideologia de gênero é ideia de alguém, não é ciência. Mas as coisas vão sendo estabelecidas, porque a gente entende que foi a ciência, que quem falou sabe. Não, quem sabe a verdade é Deus, porque a verdade é Jesus. Então, existem pessoas enfermas e você é enviado para curá-las. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Irmãos, eu vou parar aqui. Não, eu vou continuar porque eu tenho que chegar mais à frente, mas eu vou parar aqui. Ontem eu fui num chá e tinha umas 20 pessoas, acho que não chegou 20. E era interessante que uma ou duas, 3 pessoas eram da igreja. Veio 2 de um lugar, veio 2 do outro, e tinha uma senhora no meio. E uma senhora, ela deve ter a minha idade. E eu percebia que ela era lúcida. E ela falou num momento que ela teve câncer no intestino. E ela entendeu que ela precisava de respeitar mais o marido dela. Ela que fazia tudo, controlava o cartão de crédito, ela que fazia tudo. E com a enfermidade, ele que começou a fazer. Ele que vai no banco, ele que vai. E num determinado momento, ela falou 3, 4 momentos. E aí eu falei para ela: a senhora já entendeu que deve obedecê-los? A senhora entende que está pronta para se submeter a ele e voltar ao altar e obedecê-lo? Ela fez assim: vixe. Dali a pouco eu voltei. Né? Eu falei: a senhora entende que esse vixe mudar? Ela falou: sabe o que acontece? Eu estou gostando dele ir ao banco, dele ir ao supermercado, dele fazer tudo. Eu falei: deixa eu só ver se eu entendi. A senhora está gostando dele ser o seu empregado? Nós temos que mudar a nossa alma. Jesus perguntou aqui para o coxo: você quer ser curado?
Não parece que é uma coisa doida? Não parece que a pessoa que está doente quer ser curada? Freud não era tão louco, não. Freud, que na neurose, as pessoas encontram um ganho secundário. Eu estou doente, porém, por causa da doença, eu tenho a vantagem do meu marido ser meu... Eu estou coxo, mas eu tenho a vantagem de não precisar trabalhar, porque eu recebo esmola. Para Freud, isso é ganho secundário. Na neurose, não é na sabedoria, não é na lucidez. Agora, amados, vocês sabiam que as pessoas começam terapia e param? Sabe por que as pessoas param a terapia? Porque elas não querem mudar. Naquele momento, elas chegam naquele ponto que elas não querem mudar. Porque elas acham que vão perder. É uma doidice, tem pessoas que encontram ganho quando o marido está traindo ou quando a esposa, porque daí ele se torna vítima. E algumas pessoas ficam a favor dele ou dela. Nós temos que trocar as nossas vestes. Eu não estou falando que seja o seu caso, mas também não vou me espantar se for. O que eu estou falando é que eu e você precisamos entender que é assim. Porque tem pessoas que estão vivendo assim e nós precisamos aprender a lidar com o outro para que o outro enxergue a realidade e mude. Jesus disse: queres ser curado? E Jesus disse: então levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vocês sabem que você vai estar ajudando as pessoas, as famílias, a serem curadas, a serem libertas, e o que vai acontecer? Vocês vão sofrer oposição. E é essa mensagem específica para essa noite. Vocês tiveram um primeiro momento que foi dentro de casa. Quando era muito difícil de compreender que poderia ser feito com... Naquela época eram menos pessoas do que eu estou vendo hoje aqui. Que aquele terreno, que aquele galpão que ali fosse ficar pronto. A luta foi interna. Mas está chegando o dia que a luta vai ser externa. Porque vocês vão falar, vocês vão trabalhar, vocês vão amar pessoas que estavam no tráfico, e o tráfico vai reagir. Pessoas que estavam servindo de aviãozinho, e eles não vão querer que tire. Pessoas que mudou a sexualidade, e vocês vão ajudar as pessoas a entenderem. O que o pastor disse hoje? Nós, um dia da nossa vida, nós ouvimos falar de Jesus. E isso mudou toda a nossa vida. Aquela pessoa que ganhava dinheiro com adivinhação, quando aquela moça foi liberta, veio a guerra. Deus, Ele anuncia para a gente estar preparados. Jesus, Ele andava com os 12. Não foi todo mundo que aceitou. 700 não aceitaram, 70 ficaram, e ficou os 12. Um não se converteu, nunca. Não se arrependeu, se enforcou. O outro não entendia nada. Mas Jesus não o abandonou. E nem ele deixou Jesus. Pedro. Nós precisamos de estar pronto para a guerra.
Deus, Ele anuncia para a gente estar preparado. Quando foi faltar comida sobre a terra na época de José, Deus deu um sonho para Faraó. Um sonho que perturbou profundamente a Faraó, até que encontrasse alguém que pudesse decifrar o sonho. E José, que cria em um único Deus, no nosso Deus, ele decifrou. E a terra toda se alimentou com a reserva que Deus orientou José. Não é? Nesses 100 dias vocês têm pensado em Abacuque. Não é? E nós temos José. Mas as pessoas, elas têm a nossa vida. As pessoas sentem segurança na sua vida. As pessoas conseguem atravessar a marginal Tietê tranquilo se você falar, pode ir. As crianças, quando você fala, pode ir. O Martin, meu sobrinho neto, aprendeu a falar agora, está com 2 anos. Então, ele tem um lugar que é alto assim, dessa altura. Aí ele senta aqui e ele fala, vou pular. Pode? Enquanto a mãe não fala pode, ele não pula. O pezinho dele já está grudado lá no chão. Mas ele espera o pode. Aí ele sai 10 vezes, vocês sabem. E as 10 vezes, na ida, porque ele aprendeu também a falar sair, aí ele acabou de fazer o pode, ele volta. Vou sair. Pode sair. E vai, e vai. Sabe uma coisa que é linda? Aqui na Bíblia, a gente está vendo que Jesus que estava ali, não é? Mas e aqui na SEAC? Aonde que está a figura de Jesus representada? Pastor Andrade e na pastora Preta. Às vezes está tão claro para você que vai dar certinho. E eles falam não. Quando eles falam, né? Porque às vezes não fala. Quantas vezes eu esperei, não era o meu pastor local, no ministério que eu fiquei mais de 10 anos, eu precisava de uma resposta e não encontrava. Parece que o telefone estava todos mudos. E esperar no silêncio dá uma sensação de abandono, se a nossa alma ainda não foi sarada. E Deus usa esses momentos, a espera do não, a ausência, o silêncio, a aprovação. Aí a gente está querendo fazer aquilo, a pessoa não está ouvindo a gente, mas já dá uma tarefa. Eu já sei o que Deus falou e a pessoa não está nem entendendo e agora manda eu fazer isso. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Eu acho que todo mundo já ouviu falar isso uma vez na vida. Sabe o que acontece? Nós estamos sendo ensinados do Senhor. Aqui nesse texto, a contenda foi porque era sábado. Aquele povo achava que não poderia curar ninguém no sábado. Já imaginou isso? Não cura no sábado, a pessoa morre no domingo. Porque não ia aguentar até o domingo, tinha que ser coisas que é assim. Por quê? Porque o farol que Deus acendeu nesse lugar, ele fica que nem aquele satélite assim, ó. E logo, logo, as pessoas vão vir saber o que está acontecendo. E vocês precisam está entendendo a natureza da sua guerra, da sua luta, não é? E aí, para a gente terminar, para o versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus. Por quê? Porque ele fazia essas coisas no sábado. O que Jesus estava fazendo no sábado? Curando. E os judeus estavam perseguindo. Aí você vai falar, não, mas então eu não vou ajudar não, porque eu vou ser perseguida. Tá, se você não passar
por essa experiência intermediária, você vai ser reprovado na próxima. Querem que eu fale qual que vai ser a próxima? A marca da besta. Se não renegar Jesus, não vai comprar. E aí não vai ter que comer. Ah, então, para mim dar comida para os meus filhos, eu vou deixar marcar. O Banco Central acredita que em 2 anos já vai ter algumas moedas que serão só digitais. O pastor falou, desliga o celular daqui. Desliga o celular daqui. É mania, sabe? É mania é hábito é mania. A gente fica no piloto automático e pega o celular várias vezes para ver o quê? Acredita que tem pessoas que vão para a igreja com o celular ligado? Aí você vai falar, mas eu acredito, porque o meu está. Mas você está esperando o quê? Uma notícia de que entrou ladrão na sua casa? Se você está esperando, ela vai chegar. Você está esperando, tudo é possível que crê. Você está crendo que o ladrão vai entrar na sua casa. Começa a prestar atenção no que significa alguns hábitos, algumas atitudes, algumas coisas que você faz no piloto automático. Os judeus estavam perseguindo a Jesus porque ele curava no sábado. E olha o que Jesus disse para eles. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Nós vivemos dias maus. O sol nasce sobre justo e sobre injustos. É uma realidade. Agora, a Bíblia diz que cada um de nós temos que ver como que nós edificamos. Você sabe como que você edifica? Essa semana, eu viajei, mas aí no dia de voltar, eu percebi que eu fiquei bicuda. Aí você pergunta, o que aconteceu para você ficar bicuda? Vocês entendem esse termo bicuda? Quando eu era criança, eu emburrava, fazia birra. Eu percebi que... Eu pensava comigo, mas Darcy, para com isso. E continuava fazendo. Darcy, não faz assim. Continuava fazendo. Aí me esforcei e melhorei. No dia seguinte, acordei de novo com essa gracinha. Era uma briga eu comigo. Nós não podemos deixar de cuidar de nós. Eu estava pesquisando, né, sobre Outubro Rosa, e eu falei, é essa a resposta. Sabe por que existe Outubro Rosa? É para a gente parar e pensar que nós temos que cuidar de nós. Ouça o que você fala, presta atenção no que você pensa. Fica atento para aquilo que você para ficar olhando. Você está trazendo isso para o seu mundo interno. E isso vai influenciar a sua plantação e interferir na sua colheita. Sintetizando, o pai trabalha, o filho trabalha, e o pai mostra para você tudo o que você tem que fazer. Você quer aprender a trabalhar como Jesus trabalha, junto com o pai? Vamos ficar em pé. Curva um pouquinho a sua cabeça, porque esse momento, se você não cabeça, talvez você
se influencie com a atitude do outro. Eu quero fazer um convite para você. Quando Jesus começou a separar os discípulos que queriam andar com ele nos 3 anos e meio de ministério, ele foi chamando, né? E quem chegava, ia e chamava outro. Nesse momento, é mais ou menos isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer separar você para trabalhar junto com o Pai e junto com o Filho. Vocês não terão problemas financeiros daqui a um tempo. Porque a rainha de Sabá, ela visitou Salomão. Deus vai enviar pessoas de perto e de longe para trazer valores que darão o fundamento para que os projetos aconteçam. Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. A única coisa que Deus pode, vamos dizer uma linguagem humana, ter dificuldade, é com quem trabalha na obra. Porque depende do seu livre-arbítrio dizer sim. Se até para ser curado, uma pessoa pode dizer que não quer ser curada, mas eu quero dizer que Deus hoje está perguntando se você pode estar entre os 12 que Ele está levantando para estar junto com o pastor Andrade e com a pastora Preta. Eu vou pedir para o pastor aqui na frente, ficar de frente para a igreja, para receber a você que nesse momento sente o desejo de se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Viver esse tempo. Se você deseja, hoje, consagrar a sua vida e a sua família no altar de Deus, para que Deus te use para curar essa geração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Esse passo é você que tem que dar. O que for necessário ser feito na sua vida, para que você chegue ao ponto de Pedro no templo de Formosa. No nome de Jesus, levantando coxos, dando muito mais do que poderia ser uma moeda, Deus vai fazer. Vem mais para frente, para que os... Vem mais para frente. Não, vocês dois não. Vocês vão subir aqui? Se você sente vontade, venha. Deus sempre vai respeitar você. Queres ser curado? Queres ir após mim? Pastora, olhe, vem mais para cá, Gabriela, por favor. Beth, Rhodes, isso. Aperta, isso.
Foram tantas coisas que Jesus fez, né? Uma virgem disse: pode fazer sua vontade em mim. Nasceu Jesus. Ele vai ensinar. Ele vai ensinar. Me permita dizer uma coisa. Durante muito tempo, essa igreja precisou do financeiro que você alcançou. Hoje não é mais isso. É sua vida. Sobe um pouquinho, depois você desce que eles vão... Sobe só um pouquinho aqui, por favor. Dá só... Encontra seus filhos. Encontra os que estão aqui. Os que não vieram aqui, virão. Família. Quando você ficou desamparada, Jesus foi seu marido. Quando você ficou viúva, ficou seu marido. E se você quiser uma nova núpcias, ele vai primeiro a sua filha e vai para vocês serem livres. Pode ajuda ela aí, Beth, por favor. Amados, a nossa história, ela não está sendo escrita por nós. Vocês estão aí ou estão aqui? Vocês dois? Aqui, né? Eu sabia, eu não fico com dúvida, não, eu pergunto. Eu pergunto. Nada vai ficar pela metade. Quando aquele espermatozoide encontrou aquele óvulo e você foi gerado, a Bíblia diz que Deus escreveu a sua história. E agora o Espírito está te dando a oportunidade de você ler a história que ele escreveu e você vai dizendo sim. Pastora, sua irmã te ajudou muito com o que ela tinha e que ainda não tinha chegado até vocês. Agora ele não está mudando só a condição dela, está mudando a sua condição. E a sua condição. Essas sementes sempre estarão frutificando no altar, para a sua família, para os seus netos, para todos. Mas agora, porque não é mais quem o Senhor conhecia, porque agora será algo, o Senhor e a sua esposa, e Deus trará de longe, porque é muito maior. Era vai pipocar também, quando aqui tiver a formatação, para outros lugares. Então, é Deus. E aí, eu acho que não precisa ungí-los hoje. Eu vi a Beth ungindo, fui ungida. É tremendo, porque a unção com óleo quebra o jugo. As pessoas já ficam. Eu não vi se você pôs a mão na minha cabeça. Pois, tem que ser na cabeça, né? E nas mãos, e assim. Agora, eu não sei como que vocês vão fazer uma oração e tal, mas Deus mudou o patamar, em nome de Jesus. Bom, se alguém ainda tiver interesse, nós chegamos exatamente no meio da campanha hoje. E passei o dia, estava meio bagunçado, o corpo de manhã muito cansado, meio resfriado. E eu peguei e fui ler um pouco. Larissa, põe para mim o texto. E esse texto aqui, ele me deixou um pouco, sabe? Aquele ar de, quer ver essa coisa louca?
Que negócio de sei lá o que vai acontecer. Larissa, dá uma mexida só na metade. Isso, já deixou pronto para mim. Larissa é uma benção, né? Tá certíssimo. Aqui tem uma história de Paulo e Silas, sai pregando a palavra, aquela coisa louca, né? Quando chega um momentinho, ele causa tanta perturbação na cidade, que os inimigos da fé, judeus, vão questionar e reclamar. Porque eles foram para o tabernáculo e foram falar da palavra do Senhor, dos milagres de Deus. Tremendo. Mas nesse ponto aqui, meu coração ferveu e eu não sabia que nível que seria a ministração hoje. Aqueles que têm causado transtornos no mundo, todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. O poder de Deus incomodava as trevas. E Deus usou a irmã tremendamente, porque, sinceramente, irmãos, nós entramos num barco cheio de coisas aí, ó. Sabe? Cansado. Jesus mandou entrar no barco e vamos. Mas nesse mar alto, graciosa demais a presença da pastora Daci. Esse casal está aqui conosco hoje, não nos conhece, né? Primeiro culto, vocês vêm aqui? Ó, aqui é um chamado para a fé. Vocês conhecem Jesus? Já foram batizados nas águas? Eita, já no Espírito Santo? Ainda não? Eita, então receber uma porção nova hoje, né? Está aí pregando, não é só. Então, de uma forma muito especial, que só a pastora precisa fazer, que Deus colocou no coração dessa sabedoria, Jesus acalmou a tempestade. E aí a gente vai ouvindo coisas que vai preenchendo a vida da gente. Sim, foi uma semana difícil. Uma semana complexa. E a senhora não sabe de nada que vai acontecer, pastor Daci, mas tem coisas para vir aí que é mais do que desafiador. É sobrenatural. Essa semana vocês vão ter que tomar decisões como igreja que, sinceramente, vai mexer a sua estrutura. Mas lendo esse texto, vocês aqui, atendendo o clamor e o chamado, sabe, quando os dois homens pregando a palavra, curando pessoas, libertando pessoas, sarando pessoas, destruindo as fortalezas do diabo. Alguém vai à casa de alguém e fala, olha, aqueles homens de Deus que estão fazendo o maior alvoroço no mundo, chegaram aqui agora. Em nome de Jesus, nós vamos fazer um clamor agora, irmãos, porque nós seremos as pessoas que vai trazer confusão no mundo pelo amor de Cristo. Destruir as fortalezas do diabo. Vamos chegar em lugares em nome de Jesus, quando colocarmos os pés, alguém vai falar, aqueles homens que as mulheres de Deus chegaram. Envia lá alguém. Porque tem cura nesse lugar. É forte porque Deus chegou a colocar o meu espírito a partir evangelismo 100%. E Deus preparou nossas vidas, tratando as nossas vidas até a noite de hoje, para dizer que a partir de agora nós vamos fazer transtorno nas trevas. O inferno vai cair por terra em nome de Jesus. Satanás é derrotado da sua vida em nome de Jesus. Porque você decidiu servir ao grande eu sou. Um mês tremendo, um investimento financeiro de muitos que estão aqui, de trabalho, de horas que ficamos sabendo, até meia-noite, 1h da manhã, preparando mimos, preparando, sabe, coisas suntuosas, maravilhosas, uma oferta de sacrifício, de trabalho, de clamor, de busca, sabe, com resultados, só Deus sabe quais são, porque não sabemos onde chegou essa palavra sendo semeada, onde chegará, que algumas estão gravadas. Mas foi um mês onde Deus mostrou a capacidade que você tem no Evangelho, no reino de Deus. Então eu me alegro com isso. Aliás, daqui a pouco tem mais um mimo aí, sabia? Um cuidado, um carinho, um jeito. Somos pequenos, irmãos. Alguém há um tempo atrás aí falou, vocês são falidos. Vocês não sabem da história. Sabe? Vocês são nada. Quer ver onde a fé de vocês vai levar? Vocês vão naufragar. Só não esqueceu que nesse barco tem Jesus. E nessa noite Jesus está aqui, irmãos.
Está levantando você, geração, povo santo, adquirido, servos do Senhor, se resolvendo. Casal, seja bem-vindo em nome de Jesus. Não é nessa igreja, esse povo pequeno que será grande no Senhor, mas o reino de Deus que é eterno e poderoso, que vai resolver seus problemas. Vão receber oração hoje, irmãos. São convidados como testemunhas de uma festa, de um Deus que não nos esqueceu. Então, a partir de agora, irmãos, debaixo dessa oração, nós vamos olhar para nossas limitações em nome de Jesus. Porque até agora eu acho que você já descobriu que você é limitado. Mas o cansaço, a resistência espiritual, eu acredito que você provou a você mesmo que ainda é fácil. Ainda é fácil? Não, é difícil. Depende do socorro de Deus para permanecer firme. Mas você está aqui porque foi firme, resistiu, se fortaleceu, ouviu ao Senhor. Sabe, Felipe, escutou Jesus, está aqui hoje. A gente sabe do que Deus derramou na vida de muitos. Você foi firme, perseverou e nessa noite está aqui, ó. Aqueles que causam transtornos no mundo. Eu vou até a camiseta fazer, pastora. Sabe? Nós queremos perturbar com a inquisição, discriminação, sabe, confronto, não. Mas perturbar com amor. Porque Pedro, Silas, Paulo, João, todos aqueles homens, mulheres de Deus, Maria, Débora, tantas pessoas maravilhosas, perturbar a sociedade com amor. Porque o mundo jaz no maligno, a ira, a contenda, a destruição. Mas nós vamos perturbar com amor. Sabe de uma coisa, o Senhor está conosco. Meu, é tremendo. Está sendo gravado isso, você que está aí online, vamos gravar, porque desses 50 dias para frente, irmãos, vamos encerrar no dia 19 de dezembro aí, ó, uma unção de novos obreiros, líderes. E mais do que nunca, domingo que vem, vamos estar de manhã no galpão. O primeiro culto lá, na tenda do encontro. Essa é a revelação que o Senhor nos trouxe, é a tenda do encontro. Então você vai chamar todo mundo, meu irmão. Chama mesmo. Não sei que hora vai ser o culto. Vai ser que hora o culto lá? Domingo? 10 horas? 9 horas? 9 horas, irmão. Então 8h30 vamos estar lá. Vai ter um cafezinho preto lá, se você quiser ir em jejum. Pastor, vou com fome, tu vai ter pãozinho, mas você vai lá, vamos estar orando, porque esse culto vai ser sobrenatural, meu irmão. Vai ser um culto onde o céu vai descer. E olha, se não levar alguém para o céu, o Senhor, né, Rosa? Subimos para a glória. Temos que orar. Vamos orar? Vou fazer assim. Vamos fazer uma oração. Você também vai profetizar. E eu vou anteceder a palavra do próximo domingo. Só não trouxe a nossa agenda aí, porque o Espírito Santo ainda está acertando algumas coisas. E, pastor, por incrível que pareça, o Senhor tem falado nesse primeiro domingo, e vai falar a nós sobre conhecimento. Sabe, temos que buscar e conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Porque quem conhece a Deus encontra o juízo, a justiça e a misericórdia de Deus. Temos que sondar o coração do Senhor. Sabe, chega de sermos vencidos. Vencidos mesmo, por falta de conhecimento. Não. Não prepara o teu coração. Eu vou orar, profetizar. E seja o que Deus quiser daqui para frente. Se tiver arrebatamento, se o Senhor visitar você, irmão, você é tremendo. Sua família, sua ideia é do Senhor. Seu nome, filha? Paula? Cláudia? Fábio, sejam bem-vindos. Oremos. Senhor, é com muito temor e tremor diante do Senhor que aqui estamos. Para entender que esses filhos do Senhor, mas nós mesmos, nessa noite somos agraciados com o seu favor. Estou diante de homens e mulheres que nesse momento estão sendo curados. Curados. Se você assim entende, o Senhor te cura na alma. Se assim deseja, diga amém. Estou diante de homens e mulheres com dores em seus corpos, pelo trabalho, pela exaustão,
pelo cansaço físico para se manter em pé. Mas se você crê que o Senhor te esforçará, sim, mas te dará fortalecimento físico, diga amém em nome de Jesus. Estou diante de homens e mulheres que nessa noite resolvem se acertar com o Senhor. Não porque não estão no Senhor, mas porque decidem ser a diferença. Ser a exemplo da sua palavra, a luz ao mundo, o sal sobre essa terra, o conhecimento e a verdade sobre seus lábios, ter sobre suas mãos as armas da justiça, que é a oração, a santidade, a leitura da palavra, ver sobre si o apogeu do seu crescimento espiritual, que sente em seus corações e vida, recebendo perdão do Senhor, entregando perdão à sociedade que jaz no maligno. Sou diante de homens e mulheres que nessa noite vão ser tocados pelo Senhor. Eu profetizo sobre esses filhos, ó Pai, essas mudanças que venham quentinha do céu, assim como o Senhor nos encontrou no barco, enviou a nós nessa noite a uma viagem, ó Pai amado, em contra nós mesmos, em obediência ao Senhor, sem respostas muitas vezes, mas entendendo que nessa noite o importante é esperar, e esperar com paciência, porque o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem em nossa direção. E quando o Senhor vem, Pai amado, assim como a tua filha ministrando nessa noite, Satanás, o diabo, que é um divisor, que está entre para conflitos, nessa noite é destruída as suas astutas ciladas, é quebrado seus fundamentos, é tirado sua religiosidade, é arrancado fora a sua discriminação. E o Senhor diante de ti, Pai amado, eu sei que só tem a verdade, e essa verdade chegou a mim e ao teu povo nessa noite. Somos fiéis. Sim, Pai. Fiéis. Em nossos lábios a dizer ao Senhor que nos arrependemos nessa noite e queremos algo forte, muito mais profundo, muito mais intenso. Muito mais intenso. Realmente, como Deus tem usado a todos nessa noite. Sentimento de autossuficiência. Sentimentos humanos são trocados nessa noite. Você usou teu filho para, na sua simplicidade, dizer que só se enche aquilo que está vazio. Pai amado, esses teus filhos tirando coisas nesse momento. Se o Espírito Santo está tocando em você, mostrando a você quase da sua vida, como oramos, vai falando, Senhor, tira isso de mim. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para perceber esse encontro que o Senhor quer sobre a tua vida. Não dá mais. Deus quer encher. O Senhor quer encher. O Senhor quer encher. E agora é o momento. Agora é o momento. Todos essa noite, todos são convidados a uma festa. E nessa festa, oh meu Deus, o pessoal, você é o principal convidado. Meu Deus. Isso, fecha agora no silêncio. Pastor, eu já falei em línguas. Pastor, eu já senti a glória do Senhor. Sinto o Espírito Santo agora se derramando. Isso, abre teu coração para Deus me visitar. Toca a minha vida, Senhor. Toca a minha vida agora, mais uma vez. Toca a minha vida, Senhor. Dá-me o canto de adoração, um cântico novo, Senhor. Toca agora. Oh, toca agora. Agora a rejeição já não tem mais. Não, irmão, não pensa nisso. Toca agora. Canta, só o meu dia. Diga ao Senhor palavras lindas e poderosas. Fala com Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é a mesma coisa. O diabo está soprando para alguns que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas não, meu irmão. Mudou, não é a mesma coisa em nome de Jesus. Não é mais um momento, é o momento. Não é mais uma noite, é a noite. Não é só um mês, é o mês da sua história. É este o momento seu. Juliane de Cântaras.
Fala com ele. Isso, vai falando. Louve e busca. Louve e adora ao Senhor. Começa a profetizar. Forte. Forte a presença do Senhor. Esse, o milagre da tua doença, da tua enfermidade, da salvação da tua família, da liberação das tuas finanças, do encontro de você com o Criador. Essa é a noite, é um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus de justiça, um Deus que briga em favor do seu povo, um Deus que é guerreiro, que é combatente, se afrenta a batalha. Não podemos mais nós, Senhor, mas o Senhor sobre nós. Vai marchando, Jesus. Toma agora nas mãos dos teus servos e servas, Senhor. Vai glorificando e adorando. Vai glorificando e adorando. Vai dizendo ao Senhor os milagres que você espera dele. Isso. Com mais força. Vai, manda ver. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é, meu Deus, Deus de milagres. Esse louvor seja oração dos teus filhos nessa noite, na tua presença. Oh Deus, quando o teu filho orava e ministrava sobre os teus servos, Pai, oh meus irmãos amados, rios de água viva eram derramados sobre a vida de vocês. Águas que purificam, águas que santificam, águas que trazem vida. E assim como o servo do Deus Altíssimo orou, não é palavra de impacto, é um novo tempo sobre a vida de cada um dos que creem nessa noite. O Senhor convoca nessa noite um exército. Que o Senhor te pergunta, filho amado, aonde estão as tuas vestimentas? Abassurianda Lamaná. Apresentai-vos ao Senhor nessa noite, Ralabassurianda e cá. Uricanchou Labassurianda Lamaná. O que é impossível a você é possível ao vosso Deus. Toda paralisia espiritual é colocada por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Se a enfermidade e o medo tem paralisado a tua vida, nesta noite o Senhor diz a cura para você, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor está ressuscitando, e há muitos aqui neste lugar, nessa noite, a pedra está sendo removida, e o Senhor vos chama para fora, sai, filho amado, assim diz o Senhor, sai, filho amado, assim diz o Senhor, esse é o vosso Deus, esse é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, o Senhor vos chama, ainda que a vossa carne, os vossos pensamentos já estejam cheirando mal, e você olha para você e diz, não há vida em mim, mas o vosso Deus vos chama, vosso Deus vos chama para fora, orienta lá, surianda lá, orienta lá, surianda lá, manaia, surianda lá. Esse é o vosso Deus que tem poder para todas as coisas. Há dons sendo derramados nessa noite, há dons sendo entregue a muitos nessa noite, Lalabá. Muitos enterraram que o Senhor vos confiou, mas nessa noite o Senhor vos chama, Ralamassuri, anda lá, a água viva sendo derramada sobre muitos lá, anda lá, águas que jorram do trono do Altíssimo, águas que correm do trono do Altíssimo sobre as vossas vidas. Oh, creio, Ralamassuri, anda lá, baixou.
O vosso Deus está aqui, oh, o Deus de promessa, o Deus que fez aliança com vocês, esse é o vosso Deus, é o Deus de milagres, caminho no deserto. Rode, você crê? Você crê? Crê, Maurício? Está chegando o avivamento. Está chegando. Está chegando. Casas de oração. Casas de oração. Está chegando. Está chegando. Muitos que estão aqui vão viver na obra. Porque chegou o tempo. Chegou o tempo. Uma coisa gostosa aí, Hugo? Ó, eu vou passar a palavra, então, depois você tem toda a liberdade de falar. Com Deus. Sabe, amigo? Deus está levantando nessa noite uma geração de profetas que vão ter que ter experiências com Deus. O Espírito Santo falou logo a mim: por favor, me ajude. É um pedido de perdão como corpo de Cristo. Pelo tempo que perdemos por não compreender tudo aquilo que Ele tem para nós e por nós. Estou dizendo aqui, estou dizendo, sabe? O Senhor nos fará correr como as corças. O Senhor nos fará levantar voos como da águia. O Senhor nos fará grandes coisas. Mas nesse momento, lembremos-nos do Senhor, porque Ele investiu em você, Ele nos visitou nessa noite. E essa palavra de um moribundo, acostumado na franquia financeira que a sua rigidez no corpo oferecia, mendigava a cura, próximo a um tanque. E nós não estamos mais próximos a um tanque. Deus usou a irmã tremendamente, pastora Daci, porque tem um altar ali no Senhor, que os rios são vivos. Você sabe o que é um rio vivo? Ele passa, os peixes habitam. A beira do rio ela é ornada por plantas, porque tem vida. Você sabe o que Deus vai fazer com você? Palavras de maldição que lançaram contra você são quebradas nessa noite. Gente que nessa noite falou: aquele cara não tem vida. Onde põe a mão, estoura tudo. Onde põe o pé, estoura tudo. Não sei com quem eu estou falando aí, ó. Mas entenda nessa noite que esse rio de água viva está aqui. E verdadeiramente o Senhor é sobre você. Então eu vou orar, se você só diga amém. Mas, Senhor, nessa noite, essas nossas vidas, Senhor, nos faz correr, Senhor. Perdoa o tempo que estivemos ali dispersos, Senhor. De alguma forma, Senhor, nos traz entendimento. Nos faça diligentes. E possamos correr, Senhor. Correr para receber o melhor.
Que esses homens se levantem em nosso meio, homens e mulheres verdadeiramente empresários do reino, que investem na tua obra. Esse investimento levará muitos a muitas nações, Senhor. Se você crê, diga amém nisso tudo. Que Deus abra o entendimento. E se você ferver em chamas, está aqui nessa frente, em nome de Jesus, que as novas vestes venham sobre você, que os dons do céu se derramem sobre você, que o Senhor renove o seu chamado. Unção de cura. Nessa noite o Senhor derrama também. Se alguém tem o desejo de unção de cura, dons de cura, levante sua mão agora, em nome de Jesus. Visita agora esse com as mãos levantadas, Senhor, e derrama esse dom, por inspiração do Senhor, e toca agora, com fogo, Senhor, que as mãos desses homens e mulheres cura essa nação, libertação em nome de Jesus, por um tempo novo de avivamento. Assim eu creio em nome de Jesus. Amém?